O Apóstolo, terceira parte, capítulo 21. Lone at Aslo. Lentamente, a escuridão da noite transformou-se num albor enevoado que, tanto como aquela, ocultava o mundo a seus olhos. Simão Barjonas tinha a impressão de ainda estar no calabouço. A noite partira, mas sua mão ainda segurava o ferrolho da porta do dia, sem permitir a entrada da manhã. O viandante sabia onde estava, na Via Ápia. A densa névoa era suave a seus olhos. Inclinando-se, umedeceu as mãos com um orvalho e lavou os olhos que haviam aprendido a ver melhor nas trevas do que na claridade. Tinha dificuldade para andar. Suas pernas estavam doloridas. A cada passo que dava sentia uma dor aguda. Mesmo assim, caminhava fortalecido pela vontade e guiado pelo instinto. Tinha a sensação de pairar no meio do nevoeiro. Estava livre e era o que mais importava. Viveria ainda o bastante para pregar através do mundo a boa nova do Messias. Mentalmente já via os seus irmãos em Puteoli, que era o lugar para onde se dirigia. Eles arranjariam um meio de fazê-lo partir para longe, muito longe. Dar-lhe-iam aquilo de que necessitasse e falo-iam embarcar em algum navio que o levasse à Ásia, que o levasse a Éfeso. Talvez lhe fosse possível rever sua amada Antioquia, cujos fiéis o aguardavam. Mandaria um recado a seu filho dileto Marcos, que certamente se achava em alguma das cidades asiáticas, e de lá seguiria, Deus lhe concederia essa aventura, para Cafarnaum, às margens do Quinerete, ou Mar da Galileia. Não, a sua hora ainda não chegara. As congregações precisavam dele. Nosso Senhor tinha uma tarefa para ele na terra e o salvara das garras de Edom para enviá-lo em novas missões. Eram estes os pensamentos do primeiro dos discípulos, enquanto suas pernas chagadas o carregavam penosamente através do alvo nevoeiro que recobria a Via Ápia. Suas roupas se reduziram a 1000 frangalhos, deixando a carne aparecer pelas aberturas. Nos 9 meses de encarceramento, os ratos e os parasitas haviam roído suas roupas e até mesmo sua carne. A barba emplastrada de sangue e imundícies aderia-lhe às faces e ao pescoço. Trazia a tiracolo o saquetel com a provisão de pão e o punhado de moedas que lhe deram. Mas, à medida que andava, tornavam-lhe ao espírito as palavras que o apóstolo dos gentios dissera do fundo do Tulianum. Devemos ser os primeiros. As congregações precisam mais de nossa morte do que de nossa vida. Era com impaciência que ele repetia para si mesmo essas frases. O irmão Paulo tivera sempre o costume de dizer coisas difíceis de compreender. Mesmo assim, apossou-se de Pedro um estranho mal-estar por ver-se salvo só ele. Já se havia habituado à ideia da morte, seria um sacrifício ao Messias. Muitas vezes meditara sobre o encontro iminente em que seu Senhor o ergueria suavemente para um lugar a seu lado, como o fizera com Jacó e ia fazer com Paulo, o apóstolo mais novo, e com os outros messianistas. Em verdade, Caifás sentia-se invadido de sensação desagradável por ter desviado os lábios da taça que o Messias lhe apresentava, a taça comum dos fiéis. Mas o próprio Messias não suplicara a Deus: afasta de mim este cálice? Não se lembrava perfeitamente da ocasião em que o Messias estava no horto do Getsêmani num entardecer de primavera, quando as sombras das oliveiras se alongavam? Pois o Senhor o havia levado para lá juntamente com Jacó e Johanã. O Senhor estivera esperando por alguma coisa e sentira medo, e dissera a eles: sinto uma tristeza mortal, ficai aqui e velai comigo. E afastando-se breve espaço, caíra de joelhos e orara. Então,
prostrado por terra, dissera: se é possível, afasta de mim este cálice, mas faça-se a tua e não a minha vontade. E, enquanto lá se ia tropegamente por entre a cerrada névoa, Simão Barjonas ouvia como num sonho essas palavras. Sim, lembrava-se agora com um vexame da sonolência que lhe deram a carne e o vinho que comera e bebera na ceia da Páscoa em companhia do Senhor, e como os outros discípulos acabara adormecendo. Não esperara pelo Senhor, conforme lhe havia sido pedido. Ele, o primeiro dos discípulos, havia dormido, deixando de testemunhar a agonia do Messias. Tu dormes, Simão? Perguntara o Senhor. Não podes ficar acordado 1 hora? E o Senhor dissera ainda: vigiai e orai, para que não sejais tentados. O espírito tem boa vontade, mas a carne é fraca. E dizendo-o com essas palavras, não tinha o Senhor na mente todos os dias por virem, inclusive aquela ocasião? Não havia ele, Caifa, desobedecido de novo ao Senhor, mergulhando outra vez num sono culpado para esquecer as provações que devia sofrer? E outras palavras do Senhor lhe acudiram vivamente à memória. Antes que o galo torne a cantar, tu me negarás 3 vezes. E que fazia ali a caminho de Putéoli, se não negar outra vez o Senhor? Abandonara o rebanho que lhe fora confiado, buscando a salvação na fuga. O coração de Simão sentia mal-estar. Tremia, mas não de frio. Os dentes batiam-lhe, as mãos tremiam e seus velhos olhos se enchiam de lágrimas. Que havia feito? Que porta se achava agora aberta para ele? Procedera realmente bem, fugindo sob o pretexto de que ainda lhe estava reservada outra tarefa? E, ajoelhando-se, Simão ergueu as mãos para o céu e exclamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Afasta o cálice de meus lábios, mas faça-se a tua e não a minha vontade. Em seguida, levantou-se com os olhos ainda cheios de lágrimas e como que sentindo a dor de uma profunda punhalada. A névoa que amortalhava a estrada começou a elevar-se e o sol da manhã iluminou a terra. Sentia no rosto a carícia de uma brisa suave e parecia que ela e o resto do mundo sentiam também o prazer de sair de um longo encerro. Não pôde tolerar a claridade. Abria os olhos um momento e tornava a fechá-los. Antolhava-se-lhe que aquela claridade não vinha do alto e sim surgia de toda a terra. Sobre sua cabeça, farrapos lanosos de nuvens fugiam em desordem, impelidos pelo vento como um rebanho de ovelhas abandonadas. Simão continuava a caminhar. Sentia-se descontente de si. O único ser vivo na estrada era ele. O mundo jazia em silêncio, mas num silêncio vibrante, como um formidável espírito que reprimisse a sua exultação. Semicego, com um misto de piedade de si e de remorso, Simão orava com grande fervor. Improviso, porém, pareceu-lhe que a vista lhe fora restituída. Viu um homem na estrada caminhando em sua direção. Tinha os pés nus, recobria um manto deslumbradoramente alvo, e seu rosto... Que rosto era aquele? De quem eram aquelas faces pálidas, aquela barba grisalha e aquelas feições cheias de melancolia? O coração de Simão paralisou-se e a garganta constringida não lhe permitia respirar. Quando aquele homem passava por ele, Simão, cheio de temor respeitoso, afastou-se para um lado e fez-lhe uma reverência. Mas o desconhecido seguiu em silêncio, pensativo, com as feições imobilizadas, os braços pendentes e os pés a se moverem ritmicamente. Simão o acompanhou com o olhar. O desconhecido se dirigia para a cidade e seu vulto se ia tornando cada vez menor com a distância. E súbito, como a despertar, Simão o reconheceu. Era ele,
Era o seu Rabi. E com o suor a inundar-lhe o corpo, Simão correu a gritar: Rabi, Rabi, oh meu Rabi! Interrompendo seu caminhar lento e rítmico, o vulto esperou Simão avizinhar-se, e Simão, num rapto de ventura, chegou até ele e exclamou: Lunatas lo? Aonde vais? Roma letlot sheinit. Para Roma, a fim de ser crucificado outra vez. Respondeu mansamente o Rabi, e erguendo triste o braço, indicou a cidade que despertava a luz do sol. Simão viu o sinal sangrento do cravo na mão de seu Rabi. A vergonha o paralisou. Ficou desorientado, sem saber o que fazer, mas em seguida caiu de joelhos implorando: Slach li Adoni, Senhor, Senhor, perdoa-me. E por algum tempo ele permaneceu de joelhos, o rosto descaído para o peito. Sentiu na cabeça um sopro, como se a asa de um pombo a roçasse. E, ao reabrir os olhos, viu a estrada e o campo novamente desertos. Curvando-se, Simão beijou o lugar onde seu Rabi estivera, murmurando: Por que me perdoas tantas vezes, Senhor? Em seguida, dirigiu-se para a cidade a fim de voltar para o Tulianum. Foi horrorizado, mas jubiloso, humilhado e ao mesmo tempo exaltado, que Simão regressou pelo mesmo caminho. Agora só o possuía um desejo: o de ver-se perto de seu Senhor, de ver-lhe outra vez o alvo manto, de ouvir-lhe outra vez a voz, e agora por toda a eternidade. E se a estrada para essa eterna união devesse passar pela porta da morte, bem-vinda seria a morte. Na casa dos guardas do Tulianum, Simão encontrou a escolta que ia levar Paulo para ser executado. Aproximando-se dele, Simão caiu-lhe nos braços, exclamando: Eu vi o Senhor, irmão Paulo. Oh, Paulo, melhor do que eu conheces a vontade do Senhor. Meu mestre, meu Rabi, respondeu Paulo, o primeiro dos discípulos. E voltaram-se para a escolta, pedindo: Levai-nos juntos para a morte. O centurião, seu comandante, que nos últimos tempos sentia certa simpatia pelos cristãos, disse a seus legionários: Levai-os juntos até a porta Ostienses. Nesse lugar deverão ser separados. O mais velho será levado para o outro lado do Tibre e daí ao Monte Vaticano para ser crucificado. Quanto a este, que é cidadão romano, conduziu pela Via Ostienses até a Pirâmide Cheste, onde deverá ser decapitado. Antes de serem conduzidos, Paulo inclinou-se para a abertura do rochedo e gritou para os presos do calabouço: A graça de nosso Senhor Yeshua, o Messias, esteja em vosso espírito. Amém. E depois dele, também Simão Barjonas falou: A paz esteja convosco que estais no Senhor, o Messias. Amém. E das entranhas da rocha subiu um coro de vozes, umas fortes, outras débeis, algumas firmes, outras trêmulas: Pedro e Paulo, rogai pelas nossas almas. E pela primeira vez, esses dois nomes se entrelaçaram numa só corda de salvação.